Olá, hoje a nossa aula é sobre introdução à eletroquímica, um tópico de corrosão. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre como essa saga da química, nessa frente da eletroquímica, ela se inicia. Bom, na verdade a gente vai descrever como foram os experimentos iniciais sobre pilhas e os conceitos básicos do funcionamento das pilhas. Bom, vamos lá. Então, essa parte da química, a eletroquímica, é uma parte onde a gente vai estudar não só as interações que ocorrem na química, onde ocorre a produção da eletricidade, mas também as interações que ocorrem fazendo uso da eletricidade. Então, existem duas formas de interações que vão acontecer na eletroquímica. Uma delas é a produção da eletricidade através de reações químicas. E nesse campo, nós vamos ter as pilhas e baterias como dispositivos onde acontecem reações químicas que vão produzir eletricidade. E numa outra frente, uma outra posição, nós temos então a eletrólise. A eletrólise é um processo pelo qual nós fazemos uma reação química acontecer utilizando-se da eletricidade. Então, nesse segundo método, né, a eletrólise, nós conseguimos obter, né, o que a gente chama de chapeado, os metais folhados, né, a cromeação, niquelação, galvanização. Todos esses processos são processos que a gente faz uso da eletrólise para que ele aconteça. Uma diferença que é importante a gente destacar entre as pilhas e as baterias é que as pilhas, você tem uma reação química que ela se inicia num determinado momento e com o tempo essa reação química, vamos dizer assim, ela vai se completando. E por conta disso, a pilha vai perdendo a sua capacidade de produzir eletricidade. Lembrando, né, que a eletricidade é o deslocamento de elétrons. Então, nas pilhas nós temos lá um estado inicial, onde nós temos as substâncias que compõem essa pilha, e elas vão iniciar uma reação química. A partir do início de iniciado essa reação química, você não tem como parar. Ela só vai se completar ao final de um determinado tempo. Então, esse tempo é o tempo de vida de uma pilha. E não é possível você recarregar a pilha, né? Por outro lado, as baterias são dispositivos onde você tem uma reação química que ela vai se iniciar com os compostos que estão ali e com o decorrer do tempo elas vão cessando o fornecimento de elétrons e com isso a bateria vai descarregar. Ao contrário das pilhas, nas baterias eu posso introduzir uma corrente elétrica e fazer com que essa reação química retorne ao seu estado inicial. Bom, aqui cabe uma observação. Esse estado inicial não é bem aquele estado inicial lá do começo, tá? Porque a gente sabe que uma bateria ela nunca vai retornar a carga inicial, quando ela foi fabricada. Então, o que acontece? Ela vai carregar um pouquinho menos. E assim por diante. Por isso, nós temos o que a gente chama de ciclo de vida da bateria. O ciclo de vida seria o número de vezes que a gente consegue carregar essa bateria, né? Por exemplo, no seu celular você tem lá uma bateria, essa bateria ela é recarregável e com o tempo você percebe que a carga começa a durar menos tempo, né? Embora lá no mostrador do seu celular acuse que a bateria está 100% carregada. Na verdade, aquele 100% ele já não é a mesma carga de quando a bateria estava no seu estado inicial, nova, ou seja, nova, né? Com o tempo há um desgaste natural desses compostos, então ele não é completamente recarregável. Então,
Com isso, a gente vai ter a produção de materiais que vão para a natureza. No caso das pilhas e das baterias, há uma grande preocupação com a reciclagem desses metais que constituem as pilhas e as baterias. Bom, então só resumindo essa introdução, né? A eletroquímica ela avança em duas frentes, uma fazendo jus ao estudo das reações espontâneas, e aí enquadram-se as pilhas e as baterias, que as reações iniciam e vão produzir eletricidade, e numa segunda frente a eletrólise, onde eu vou utilizar a eletricidade para fazer a reação acontecer. E é bom lembrar que todas essas reações elas vão ocorrer por óxido-redução. Se você se recorda, as reações de óxido-redução elas são caracterizadas pela transferência de elétrons, onde você vai ter um determinado composto que vai se oxidar junto com outro que reduz. Então, ambas as reações vão acontecer simultaneamente e em conjunto. Bom, a partir daí, desses tipos de reações, nós podemos construir pilhas, baterias e fazer a eletrólise. Bom, como que surgem essa questão das pilhas, né? Bom, por volta do ano 1800, a eletricidade estava sendo estudada e aí surge Alessandro Volta, um cientista italiano. Esse cientista italiano, ele descobre que discos metálicos envolvidos com uma camada intermediária de tecido produziam um estranho fenômeno, né? E assim ele vai empilhando discos de cobre e de zinco com placas, né, de tecido embebidas numa solução eletrolítica. A partir daí, ele tinha desenvolvido o que a gente chama de pilha. Então, a primeira pilha surge com Alessandro Volta, por volta do ano 1800, e ela era constituída de placas metálicas de zinco e cobre. E a essas placas, ele deu o nome de eletrodo, que vem do grego, né, e significa percurso elétrico, né? Bom, o que é interessante desses tipos de pilha, né, é que ele percebeu que à medida que você colocasse esses pares de disco um em cima do outro, né, o efeito da eletricidade que surgia era maior. Então, por isso, esse equipamento que você usa hoje aí, né, no seu controle remoto de sua televisão, recebe o nome de pilha, porque lá no seu início, Alessandro Volta empilhou esses pares de discos, né, para criar uma determinada tensão elétrica e uma corrente. E daí vem o nome pilha, né, porque era realmente uma pilha de discos, né? Nessa célula eletrolítica que ele desenvolveu, né, descobriu-se que os elétrons saíam da lâmina de zinco para a de cobre. E isso fazia com que uma lâmpada fosse acesa, né? Então, quando ele desenvolveu isso, ele percebeu que um dos metais era corroído e o outro metal era acumulado. Bom, aqui nós podemos ver uma foto do Alessandro Volta, né, com a sua pilha à sua frente, e na foto à direita a pilha propriamente dita que Alessandro Volta desenvolveu. E daí o nome pilha, né, porque você consegue observar esses discos, né? E também é possível você observar dois dispositivos acoplados na pilha, um do lado direito e um do lado esquerdo, né? Esses dispositivos eram os polos da pilha. E essas conexões eram feitas por essa lâmina de cobre, né? Tanto de um lado como o outro.
Então as conexões eram feitas no lado de cima da pilha e no lado inferior, de forma que esses pares de discos eram empilhados, somavam a tensão elétrica do equipamento, obtendo uma tensão suficiente para acender uma lâmpada. Bom, aqui a gente pode ver um pouco mais dos detalhes, né? Então nós podemos observar aqui embaixo os discos de cobre e de zinco, e entre eles, né, um feltro impregnado ou com uma solução ácida ou uma solução eletrolítica, né? Isso aqui funcionaria até mesmo com água com sal, né? Então é possível a gente ver aqui o dispositivo que deu o nome. Com o passar do tempo, essa ideia das pilhas ela foi sendo estudada e aprimorada. Surge então John Frederick Daniell, né? Que o grande feito de Daniell foi dividir essa célula eletrolítica em duas partes, né? Que ele chamou de semicélulas, né? E os eletrodos metálicos passaram a ser conectados por um fio condutor. E as duas semicélulas que ele desenvolveu, ele unia por uma ponte salina. O que seria uma ponte salina? Na verdade, seria um tubo em U, no qual ele colocou uma solução de cloreto de potássio e colocou nas suas extremidades, né, lã de vidro, algodão, para que esse líquido não saísse do tubo. E assim, a partir daí ele desenvolveu uma célula eletrolítica chamada pilha de Daniell. Pode ser utilizado também o sulfato de potássio. O que importa aqui é que você tenha compostos iônicos, né, que sejam eletrólitos fortes. Ou seja, o que seriam eletrólitos, né? Eletrólitos são substâncias que, ao adicionar a água, ele vai permitir a condução da eletricidade pela água, tá? Bom, aqui nós temos o Daniell, né? E um esquema da sua pilha. Então, observa o seguinte agora. Ele também utilizou uma lâmina de cobre metálico, cobre zero. E do outro lado, ele usou uma lâmina de zinco. Bom, a partir daí, né, nós temos a ponte salina, que seria esse tubo em U aqui, em vidro, né? Aonde você tem nas extremidades lã de vidro. Por quê? Porque dentro desse tubo era adicionada uma solução. E esse tubo ele era tampado nas extremidades e emborcado, virado ao contrário e emborcado dentro das duas semicélulas, dos dois beckers, vamos dizer assim, né? E a partir daí você tinha uma solução capaz de conduzir eletricidade, porque você tinha uma solução eletrolítica. Na placa de cobre, ele mergulhava essa placa de metal de cobre numa solução de sulfato de cobre. Então ele colocava uma placa de cobre dentro de um becker contendo uma solução de sulfato de cobre. Do outro lado, ele colocava uma placa de zinco dentro de uma solução de sulfato de zinco. Bom, e é uma ponte salina que fazia a ligação. E, lógico, né, para fechar o circuito, ele conectava fios, né? Então, o que acontecia aqui nessa situação? Nessa situação, esses fios de cobre eram conectados, os elétrons saíam da placa de zinco e caminhavam para a placa de cobre. Bom, aqui, mais adiante, a gente vai falar qual é a consequência desse tipo de processo, do elétron sair da placa de zinco e caminhar para a placa de cobre. E como a gente disse, né, a eletricidade nada mais é do que o fluxo de elétrons caminhando. Então, quando você tem uma fonte de eletricidade, você tem, na verdade, elétrons sendo deslocados. E essa lâmpada, obviamente, ela acendia.
né? E com o passar do tempo, como a gente disse para vocês, né? Com o passar do tempo, a intensidade do brilho dessa lâmpada ia decaindo. E por que isso acontece? Porque essas reações que estão acontecendo, tanto na semicélula do zinco como na semicélula do cobre, elas vão possuir limitação. A limitação é justamente a concentração do sulfato de zinco e a concentração do sulfato de cobre. E a própria placa metálica, né? Então, com o tempo, essas reações elas iriam cessando, né? E ela iria atingir um equilíbrio. Bom, dando continuidade aqui à nossa aula. Bom, aqui nessa foto a gente consegue observar um desenho na qual o Daniel fez o projeto de sua pilha, né? Então ele projetou a sua pilha, né? Seria hoje o nosso projeto, né? O nosso desenho do projeto. Naquela época era tudo feito à mão. Então ele fez o projeto da sua pilha, nessa primeira figura, onde a gente pode ver um tubo metálico aqui e o outro tubo metálico aqui. Então você tem dois tubos metálicos, um internamente ao outro. E nesses dois tubos metálicos você tinha a condução de eletricidade. Bom, nessa outra figura aqui a gente pode ver uma variação, aonde em vez do tubo ele utilizou uma placa metálica e no exterior um tubo metálico. Então você tem um dos polos, o de cobre, aqui na carcaça desse tubo metálico e o outro lá no interior. Então cada unidade dessa, cada cilindro desse, equivaleria a uma pilha. O que você tem que ter em mente nesse momento é assim, tá? As pilhas elétricas, elas têm umas características muito interessantes. Então a gente tem que levar em conta aqui. Bom, você tem que levar em conta uma questão, né? Pilhas elétricas não é o tamanho da pilha elétrica que vai definir quanto eletricidade ela é capaz de fornecer, tá? O que vai definir a quantidade de eletricidade, 1,5 volt, 3 volts, 12 volts, 24 volts, é o número de células que você vai ter ligado em série. Então, quanto maior o número de células, né, maior é a tensão fornecida. Bom, isso é interessante porque eu posso ter uma determinada quantidade de células que forneça uma tensão um pouco mais elevada. Então eu posso, de certa forma, controlar a tensão de uma pilha pela quantidade de células. Então você veja uma bateria de caminhão para uma bateria de carro, o tamanho muda, sim, muda, mas muda em razão do número de células. Ela tem o dobro do número de células do que uma bateria de carro. Uma bateria de moto, que é muito menor, também produz 12 volts. E ela tem o mesmo número de células de uma bateria de carro. O que acontece nesse caso é que o tamanho das células é menor. Então é assim, a tensão de uma pilha ou de uma bateria, ela está ligada diretamente ao tipo de metal que é empregado na construção dela. Então ela é proporcional à tensão elétrica aos metais que as constituem. Vamos avançar um pouquinho aqui. Bom, vamos tentar entender como que essa pilha de Daniel funciona. Bom, então eu tenho aqui o cobre. O cobre a gente chama de cátodo. E nós temos o ânodo. O ânodo é constituído pelo zinco. Né? Então nós temos uma placa de cobre e temos uma placa de zinco. A placa de cobre está numa solução de sulfato de cobre. A placa de zinco está numa solução de sulfato de zinco. Então o que vai acontecer em relação ao zinco? Então você tem aqui na solução
cátion zinco 2+, e ânion sulfato, SO4 2-. Bom, essa placa de zinco, você tem um zinco metálico, esse zinco metálico, ele vai ter que virar zinco 2+. Mas por que zinco 2+? Porque o zinco metálico, ele vai ter que perder 2 elétrons. Então, esse zinco metálico, ele perde 2 elétrons, e esses 2 elétrons, eles vão percorrer o fio de cobre para fazer com que a lâmpada se acenda, né? Para acender a lâmpada. Bom, com isso, você já começa a observar que esse zinco metálico, ele vai sofrer um processo que a gente vai chamar de corrosão. Então, a massa de zinco, ela começa a ser reduzida. E por que ela começa a ser reduzida? Ela começa a ser reduzida porque átomos de zinco metálico, quando são imersos nessa solução e ligados através dessa ponte salina, eles começam a perder os seus elétrons. E esses seus elétrons começam a circular pelo circuito. Então você tem os elétrons saindo e esse zinco 2+, esse cátion, né, zinco 2+, ele começa a entrar na solução. Então, olha, vamos observar esse desenho ao lado aqui. Nós temos a placa, os átomos de zinco, aqui vários átomos de zinco, do zinco metálico. Esse zinco metálico, ele fornece 2 elétrons, e esses 2 elétrons saem pelo fio metálico, e a partir daí ele se torna um cátion e entra na solução como zinco 2+. Então você já começa a deduzir a seguinte ideia, tá? Que essa solução aqui, com o tempo, ela vai ficar saturada, porque ela já tem sulfato de zinco. Começa a acumular mais zinco. Bom, e o que acontece? Se começa a acumular zinco 2+, eu preciso ter um equilíbrio ali dentro. Então eu vou precisar ter mais ânion sulfato, porque a solução que eu tenho lá dentro é sulfato de zinco. Então eu preciso, para cada zinco 2+ que surge, né, vamos dizer assim, do processo onde eu tenho lá o zinco 0 virando zinco 2+, ou seja, ele está oxidando. Então, para cada átomo de zinco que é oxidado, ele me origina um cátion zinco 2+. Esse zinco 2+ vai necessitar de um ânion sulfato. E da onde vem esse ânion sulfato? Então, ele vem justamente da ponte salina. Então, esse íon sulfato, ele vai entrar na solução, né? Para equilibrar a formação do zinco 2+. Bom, essa é a reação que está acontecendo na semicélula do zinco. E na semicélula do cobre? Na semicélula do cobre eu tenho uma solução de cobre 2+. Então eu tenho sulfato de cobre, então na solução eu tenho cobre 2+. Esse cobre 2+, né, vai receber 2 elétrons. E da onde vem esses 2 elétrons? Justamente aquilo que a gente tinha acabado de falar aqui, né? Que são os 2 elétrons que o zinco está perdendo. Então o zinco está perdendo esses 2 elétrons e cedendo para o cobre. Então o cobre encontra esses 2 elétrons e forma o cobre 0, o cobre metálico. Então ele está indo de 2 para 0, está acontecendo uma redução. Se está acontecendo uma redução aqui, a gente já começa a observar que existe a formação do cobre metálico. E de fato, olha aqui o eletrodo, como ele começa a depositar cobre metálico. E do outro lado, né, obviamente, a gente já começa a observar aquele fenômeno que foi dito, que é a corrosão. Então começa a acontecer a corrosão do eletrodo de zinco,
né? E o depósito de cobre sobre o eletrodo do cobre metálico. Bom, então você já começa a pensar da seguinte forma. Então esses dois elétrons chegaram aqui no cátodo, né? Houve a deposição do cobre metálico e como nessa solução tem sulfato de cobre, o que vai acontecer? Esse SO4, o sulfato, ele vai ficar excedente, ele passa a sobrar na solução. E como ele passa a sobrar, ele migra para a ponte salina. Então ele vai para a ponte salina, né? E esse equilíbrio é estabelecido. Então, olhando na figura aqui, nós temos o cobre metálico, os dois elétrons chegam através do cobre metálico. Esse cobre metálico está numa solução onde eu tenho sulfato de cobre, então eu tenho cátions cobre 2+. Esses dois elétrons encontram esse cobre 2+, e forma um átomo de cobre metálico. E está aí feito o equilíbrio. E essa reação ela vai acontecer até um determinado momento em que esse sistema vai atingir o equilíbrio, né? Uma coisa que a gente pode fazer para memorizar sempre é isso aqui, ó. É a regra do Crowl, né? O que é a regra do Crowl? Olha, onde nós temos o cátodo, acontece redução. Então, no cátodo, redução. Então, aqui acontece redução. E, de fato, você tem cobre 2+, virando cobre 0. Então, a carga 2+ foi para 0. Então, houve redução. E no ânodo acontece oxidação. Então, aqui, de oxidação. Então, nós temos os dois processos acontecendo em conjunto. Então, lembre-se, né, a regra do Crowl para as pilhas. Cátodo acontece redução e anodo acontece oxidação. É mais uma forma de a gente memorizar, facilitar a memorização, onde é o cátodo, onde é o ânodo. A gente consegue determinar onde acontece a oxidação e aonde acontece a redução. Bom, então vamos lá. Vamos colocar as duas equações novamente aqui. Então, a primeira equação que a gente explicou, eu tinha o zinco metálico formando o zinco 2+, e fornecia para mim 2 elétrons. Legal. E, então, nessa reação aqui, ela está acontecendo aonde? Olha, se ele está saindo de 0 para 2, está acontecendo oxidação. Então, esse cara aqui é o ânodo. Então, aqui acontece o ânodo, né? Por quê? Porque acontece a oxidação. E o cobre 2+, vai reagir com 2 elétrons que está vindo lá do zinco, 2 elétrons que vêm do zinco, para formar o cobre metálico. Bom, então, olha, ele saindo de 2 para 0, houve redução. Se houve redução, aqui é o cátodo da pilha. Então, toda vez que eu tiver pares de metais e quiser saber onde é o cátodo e onde é o ânodo, eu tenho que, primeiro, saber onde acontece a oxidação, aonde acontece a redução. Bom, eu sei que o cátodo é positivo e que o ânodo é o polo negativo da pilha. Então, em qualquer pilha, você vai observar que tem um polo positivo e um polo negativo. E se você inverter, o equipamento não vai funcionar, ou muitas vezes pode até queimar. Então, eu tenho as equações das semicélulas. Então, eu tenho as semiequações das semicélulas. E como que eu vou ter a equação global? A equação global, eu somo essas duas equações. Então, esses dois elétrons cancelam. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter o zinco metálico mais o cobre
2 mais. Então, olha, eu tenho aqui os produtos desse lado e o produto desse lado da seta. Do outro lado da seta, das duas setas que eu tenho, das semi-reações, então eu vou ter o quê? Eu vou ter o zinco 2 mais, zinco 2 mais o cobre metálico. Bom, então essa equação que eu tenho agora aqui embaixo é a equação global dessa pilha. Então, a partir daí, agora, eu já sei como que uma pilha vai funcionar. Ela vai funcionar por um processo de óxido-redução, onde um dos metais vão sofrer oxidação e o outro redução. Então, no nosso caso aqui, o zinco, ele está sofrendo oxidação e o cobre está sofrendo redução. Bom, vamos limpar isso aqui. Bom, aqui nós temos um quadro que exatamente resume tudo isso que foi falado nesse momento. Então, por exemplo, e a explicação do que está acontecendo. Então, vai acontecer um espessamento da lâmina de cobre, porque vai depositar cobre, né? Uma solução de sulfato de cobre, ela tem uma coloração azul, né? E se vai depositar o cobre, se eu retirar o cobre dessa solução, ela vai se tornando transparente. Então, existe uma diminuição da cor dessa solução. Bom, então eu posso explicar esses fatos, né, que são observados, que a lâmina de cobre sofre uma deposição e que a cor azul ela vai diminuindo de intensidade. Eu posso explicar da seguinte forma, que o cobre 2 mais presente na solução está recebendo 2 elétrons e virando um cobre metálico e se depositando sobre a lâmina. E esse eletrodo é o catodo, né? E no zinco, né, eu posso observar que a lâmina de zinco ela vai sendo corroída. Então ela está sofrendo uma corrosão. E eu posso explicar então que o zinco metálico ele está indo para a solução. Está passando para a solução. Então ele está virando um zinco na forma de um cátion, um zinco 2 mais. E a partir daí fornecendo esses 2 elétrons. Então o eletrodo em que vai acontecer a oxidação a gente chama de ânodo. Bom, a partir daí eu já entendi como que é esse processo de pilha. O que acontece, né, é que a gente tem as semi-reações, como a gente havia dito, que vão determinar para a gente aonde é o polo positivo, aonde é o polo negativo da pilha. Bom, aqui nós temos a equação global, né, como a gente já havia mostrado para você, só que aqui está muito mais clara a ilustração. Nós temos no ânodo o zinco 2 mais, né? O zinco metálico formando o zinco 2 mais. Então, esse cara aqui vai me dar o polo negativo. E no cátodo eu vou ter o cobre, né? E eu tenho aqui, então, a reação global da minha pilha. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Bom, e oficialmente existe uma forma de se escrever, né, como essa reação vai acontecer dentro de uma pilha. Então existe uma convenção e ela é adotada pela química da seguinte forma. Primeiro, eu tenho que pegar e colocar do lado esquerdo o ânodo, do lado direito o cátodo, lembrando da regra do Crown, que cátodo acontece redução, e anodo acontece oxidação. Então, no anodo acontece oxidação, eu tenho um determinado metal A que vai virar um metal com uma carga mais qualquer e vai me fornecer um certo número de elétrons. Aí eu indico por essas duas barras aqui, né, uma separação, que no caso inicialmente ela servia para indicar a ponte salina, onde eu vou ter o cátion, que recebeu os elétrons e que virou o metal. Então, no nosso caso, por exemplo, nós temos o zinco na forma de metal, que se transformou em zinco 2+,
E aí eu tenho a ponte salina e eu tenho o cobre 2+, que estava na solução, que se transformou em cobre metálico. Então, dessa forma, a gente consegue representar uma pilha. Então, na linguagem química, aquela pilha de Daniell de cobre e zinco, ela é representada dessa forma. Zinco metálico barra simples, zinco 2+. O zinco metálico virando zinco na forma de cátion, então está havendo uma oxidação aí, né? Então esse é o ânodo, está acontecendo a oxidação, as duas barras fazendo a separação, e o cátodo onde está acontecendo a redução. Que redução que está acontecendo? O cobre 2+ virando o cobre 0. Bom, e a partir daí eu tenho a representação de uma pilha de uma forma padrão adotada na química. Então é uma linguagem mundial isso. Bom, e o que nós temos para encerrar? Nós temos alguns exercícios, embora pareçam ser muitos, né? São 17 exercícios. Na verdade, esse primeiro, de 1 a 15, basicamente ele vai fazer uma revisão dessas questões das pilhas que a gente acabou de falar. Então a sugestão que eu dou é assim. Assista com calma novamente esse vídeo. Passe item a item dessas questões de 1 a 15 e tente responder. Caso você não consiga, volte no vídeo e tenta ver onde que está a explicação para essa questão. Né? Bom, no exercício 16 já 16 e 17 já são exercícios de aplicação, que eles foram retirados de vestibular para a gente mostrar para vocês que isso pode surgir em concursos ou em vestibular, né? De uma forma que se cobre a teoria de funcionamento das pilhas. Posteriormente, essa teoria ela vai se tornar um pouco mais complexa, mas isso com o andar do tempo. Então, a proposta é: resolvam esses exercícios, voltem o vídeo, repitam os trechos, né? Quantas vezes forem necessárias para entender. Em caso de dúvida, envie sua dúvida aí pelo chat. E não esqueça de dar um like e comentar com o seu nome e número de chamada. Tá? Isso é muito importante porque você registra que você está participando. E isso é muito importante para a gente. E aqui nós temos a resposta dos exercícios. Caso você se sinta melhor, esses exercícios eles podem ser encontrados lá na página 358 do livro didático Usberco e Salvador. Bom, o que nós temos para hoje é somente isso. Eu torno a repetir, não esqueça de comentar o vídeo e de curtir. E obrigado pela presença. Né? Envie suas dúvidas que eu estou à disposição para auxiliar nesse caminho, tá? E mantenham sempre o foco. Eu sei que não está fácil a situação para ninguém, mas a gente precisa terminar o que a gente começa, né? Pode não ser uma escolha boa, mas o importante é a gente terminar e concluir cada etapa que a gente se propõe a fazer. Obrigado pela atenção e estou aqui aguardando suas dúvidas.